Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre catálise enzimática, de uma maneira superficial, pois eu não sou bioquímico. Simplesmente esse é um tópico que vocês estão vendo na disciplina de cinética química. Primeiro tópico aqui que eu notei é que a concentração do substrato influencia na velocidade das reações catalisadas por enzimas. Então, o nosso reagente, nós vamos chamar agora de substrato. Então, S, substrato. Esse substrato se transforma em produto. Então, ao invés de falarmos reagente, nós vamos falar de substrato. Substrato é o nosso reagente que vai ser transformado em produtos sob ação da enzima. Então, aqui está dizendo que a concentração do substrato influi na velocidade das reações catalisadas por enzimas. Eu poderia, por exemplo, esboçar alguns gráficos aqui. Então, a velocidade da reação vai ser igual a uma certa constante multiplicada pela concentração do produto. Então, a velocidade da reação é igual à velocidade de formação do produto. Então, digamos que aqui nesse eixo vertical eu coloque concentração do produto e aqui tempo. E eu posso fazer experimentos variando a concentração inicial do meu substrato, do meu reagente. Então, digamos que essa curva em vermelho aqui seja a concentração, seja resultado de um experimento em que a concentração inicial do meu substrato era igual a, por exemplo, 0,1 molar, vamos supor. Você pode repetir esse experimento agora com uma concentração, por exemplo, vamos por aqui, concentração do meu reagente, que é o substrato, igual, por exemplo, 0,2 molar, e assim por diante. Você poderia fazer um terceiro experimento com concentração inicial do substrato igual a 0,3 molar. Então, imagine que você fez 3 experimentos separados, em que você monitorou a concentração do produto, da reação, monitorou a concentração em função do tempo. Então, esses gráficos, essas curvinhas em vermelho, são resultados dos 3 experimentos que você realizou em separado, em que você monitorou a concentração do produto em função do tempo. Você pode calcular a velocidade inicial da reação traçando uma tangente no tempo zero. Então, aqui você tem uma velocidade inicial, aqui você tem uma outra velocidade inicial, e aqui você tem uma outra velocidade inicial. Então, a velocidade inicial aqui seria a inclinação ou coeficiente angular da tangente a essa curva de concentração do produto em função do tempo. Essa tangente no tempo zero. Então, isso é a velocidade inicial. Então, note que à medida que a concentração do substrato aumenta, aumenta essa velocidade inicial. Então, a velocidade inicial sofre influência da concentração do substrato. O substrato é o meu reagente. Então, você poderia fazer um gráfico, por exemplo, desse jeito aqui, agora colocando no y velocidade inicial. Lembra que nós já sabemos o que é velocidade inicial. Você faz vários experimentos variando a concentração inicial. Em vermelho aqui você tem a curva experimental de concentração do produto em função do tempo. A velocidade inicial vai ser, então, a derivada da concentração do produto em função do tempo. No caso aqui, você traça essa tangente no tempo zero, e a inclinação, o coeficiente angular dessa tangente é a velocidade inicial. A velocidade inicial aumenta com a concentração do substrato. Então, aqui nesse novo gráfico que eu estou esboçando, no eixo do x eu tenho o substrato, que é o meu reagente, no eixo do y eu tenho a velocidade inicial. Então, eu poderia ter um gráfico como esse aqui, por exemplo. Veja que um gráfico invade o outro, né? Estou com pouco espaço aqui, né? Mas eu espero que vocês entendam acompanhando a aula. Notem, então, que a velocidade inicial aumenta
na medida em que a concentração do substrato aumenta, até um certo ponto em que, digamos assim, a concentração do substrato passa a não influenciar mais significativamente a velocidade inicial. Então, vou colocar até um parâmetrozinho aqui, ó. Nesse ponto aqui, você tem que a velocidade é igual a metade da velocidade máxima. A velocidade máxima seria uma situação em que você faz repetidos experimentos, variando a concentração inicial desde próximo de zero até uma concentração inicial super alta e mede a velocidade inicial. E aí você faz o gráfico de velocidade inicial em função da concentração inicial do substrato. Você tem uma curva como essa aqui, o comportamento assintótico é que essa curva alcança a chamada velocidade máxima na concentração infinitamente alta do meu substrato. Então, a concentração do substrato, quando a velocidade é igual à velocidade máxima, vai ser igual a metade da velocidade máxima, vai ser igual a km. A velocidade máxima, você tem uma situação em que a adição de mais substrato não influencia na velocidade da reação. Ok? Essa reação enzimática ela é catalisada então por esse catalisador denominado enzima. Regra geral, as enzimas são proteínas, mas há enzimas que não necessariamente são proteínas. Se não me engano, há determinados tipos de RNA que podem ter, digamos assim, um comportamento de enzima, mas eu não vou entrar em detalhes bioquímicos aqui, eu vou só entrar em detalhes sobre a parte cinética. Mas enfim, regra geral, a maioria das enzimas são proteínas. Elas têm, digamos assim, um sítio ativo que vai receber o substrato. Esse sítio ativo é muito específico e esse substrato é então convertido em produto. Aqui tem os desenhos. A enzima, digamos assim, tem uma especificidade pelo substrato. A relação entre o substrato e a enzima é uma relação do tipo chave-fechadura. Então, aquela fechadura só abre com uma chave em particular. Então, o substrato seria a chave, a fechadura seria a enzima. Então, aqui você tem o sítio ativo da enzima e esse sítio ativo está programado para receber determinado tipo de molécula e é sobre esse tipo de molécula que a enzima vai atuar. Então, aqui entra o substrato na enzima e depois saem os produtos. Aqui uma representação um pouquinho diferente. Enzima, aqui, sítio ativo, substrato entra, digamos assim, em contato com o sítio ativo da enzima, que vai catalisar uma transformação nesse substrato para produzir os produtos. Então a enzima é um catalisador super específico e super importante em sistemas biológicos. Então você pode ter uma reação do tipo, por exemplo, a glicose mais oxigênio dando CO2 e água. Você pode, por exemplo, pegar no laboratório e colocar a glicose em contato com o oxigênio. E a glicose, apesar de ter uma tendência termodinâmica de sofrer essa reação de oxidação e produzir CO2 e água, a glicose vai permanecer por um tempo indeterminado, vai permanecer praticamente infinitamente em contato com o oxigênio sem que a reação aconteça. Porque a reação, do ponto de vista termodinâmica, é espontânea, mas ela é extremamente lenta. Em compensação, em sistemas biológicos, na presença de enzimas, essa reação vai acontecer com uma velocidade muito maior. Então, as enzimas são catalisadores sempre presentes como componente minoritário no sistema e catalisam reações e tornam essas reações bem mais rápidas. Você pode pensar em diferentes mecanismos catalíticos. Você pode pensar assim, por exemplo, a enzima reage com o substrato para produzir um complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato, então o substrato, o reagente lá no sítio ativo da enzima, ele se transforma em produto. Então você vai ter agora um complexo enzima-produto. Esse complexo enzima-produto, então,
pode, por exemplo, liberar a enzima livre mais o produto. Aqui você tem uma curva de energia livre em função da coordenada da reação. Então essa curva em vermelho representa a reação não catalisada. Esse ΔG com esse símbolozinho aqui, esse jogo da velha, corresponde ao ΔG de ativação para a reação não catalisada. É bem alto. Então a reação não catalisada por enzima vai ter uma dificuldade de acontecer. Esse máximo aqui representa o chamado estado estacionário, o complexo ativado. E você não vai isolar o complexo ativado, ele é simplesmente uma espécie transiente que vai ter um tempo de vida no meio reacional da ordem, quem sabe, de 10 a menos 12 segundos, aproximadamente da ordem do período de vibração de uma ligação química. Então, a energia de ativação super alta aqui, e esse complexo ativado, esse estado de transição, não é um composto que você vai isolar, mas simplesmente é um estado da molécula que pode, por exemplo, resultar na formação dos produtos ou pode resultar na regeneração do reagente. Bom, se você tem uma enzima no meio reacional, a energia de ativação diminui significativamente. Agora pensando aqui em violeta, curva em violeta, você tem agora a reação catalisada. Você tem uma primeira energia de ativação relativa à formação do complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato vai ter uma vida superior ao tempo de vida do complexo ativado. Esse enzima-substrato pode sofrer o processo de ativação, que vai dar origem então ao complexo enzima-produto. Tem mais uma energia de ativação aqui para produzir enzima mais produto. O que eu posso dizer? A enzima acelera a reação, ela não mexe na posição de equilíbrio, ou seja, o ΔG padrão da reação não muda. O que acontece é que a reação simplesmente vai se processar mais rapidamente, mas a posição de equilíbrio não é mudada. A presença de enzima faz com que o sistema busque um novo caminho, um novo mecanismo, com energias de ativação menor. Então, nesse processo não catalisado, representado em vermelho aqui, você tem essa energia de ativação super alta, você precisa ter uma colisão entre enzima e substrato, ou melhor, deixa eu representar aqui. Aqui você teria só o substrato formaria o complexo ativado e formaria o produto no processo não catalisado. Você teria essa energia de ativação bem alta. Quando você tem a enzima no meio, a enzima vai buscar um mecanismo que vai ter energias de ativação menor. Então você tem uma pequena energia de ativação aqui da ligação da enzima com o substrato para formar um complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato enfrenta uma pequena energia de ativação para dar origem então ao complexo enzima-produto, que depois resulta na enzima livre mais o produto. A enzima livre volta ao ciclo participando do processo catalítico. Próxima aula temos mais sobre catálise enzimática.